Tá joia. Aí, já tá gravando agora. Tá joia. Irmãos, boa noite. É uma alegria poder estar com vocês. Agradeço o gentil convite do reverendo Fábio para que juntos nós pudéssemos relembrar alguns aspectos da nossa história, da nossa igreja. E muito obrigado, reverendo, pelo convite, pelo carinho, pela oportunidade, né? E Deus tem sido gracioso conosco e nos tem abençoado, dando a oportunidade de poder crescer e conhecer um pouquinho mais da história da igreja. Então, eu quero saudar a todos os irmãos e o meu desejo é que Deus continue fortalecendo a vida do reverendo Fábio, da sua família, de toda a igreja, de irmãos amados, que Deus continue fortalecê-los e abençoá-los. Eu queria, neste momento, orar com os irmãos, antes de nós começarmos a nossa palestra. Vamos curvar as nossas frontes e falar mais uma vez com o nosso Deus. Deus bendito, nós nos achegamos ao teu trono de graça, como servos humildes, e clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abra a nossa mente, o nosso coração, para entender a tua vontade, os teus desígnios, e ajuda-nos, ó Deus, a viver de forma tão consagrada a ti, ao teu reino, como viveu o reverendo Simon no passado. Abre, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria iniciar a nossa conversa nesta noite, lembrando daquilo que o autor da carta aos Hebreus nos diz, lá no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o autor desta epístola, ele nos convida a viver a vida cristã com perseverança. E ele nos diz que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. De fato, quando ele compara a vida cristã com uma disputa atlética, ele nos lembra dos desafios que nós devemos enfrentar para que, de fato, venhamos a alcançar o prêmio, alcançar a vitória, conquistemos a nossa medalha. E para nos estimular a uma vida de perseverança, ele nos lembra que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Aqui a ideia é de que nós devemos olhar para os grandes heróis da fé, homens e mulheres que serviram a Deus com dedicação e que nos são exemplos de vida cristã, de perseverança, são exemplos de pessoas que, não obstante as dificuldades, foram perseverantes na sua corrida cristã. Obviamente que ele estava se referindo aos heróis da fé mencionados no capítulo anterior, mas nada que nós não possamos lembrar de tantos outros heróis cristãos que se dedicaram ao Senhor, como o reverendo Simon. Então, quando ele nos fala destes homens, de homens que foram perseverantes, mesmo enfrentando lutas e dissabores, o autor ele está nos apontando para a fidelidade de Deus. Então, nós vamos observar que a prova de fidelidade de Deus está no testemunho dos heróis da fé, homens e mulheres que, por causa do compromisso com Cristo, foram torturados, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada,
Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, conforme nós vemos lá em Hebreus 11, 35 a 37. E, no entanto, estes homens, estas mulheres, eles nunca negaram a sua fé e agora eles estão na Jerusalém Celestial, chegaram à cidade do Deus vivo, a igreja dos primogênitos lá no céu. Então, olhem para estes homens, olhem para estas mulheres e não retrocedam na fé. É isto que o autor está nos dizendo. Eles venceram e em Cristo nós também somos vencedores. É essa a mensagem. Assim, é por isso que ele vai dizer lá no capítulo 10, versículo 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Então, como nós sabemos, este mês a igreja está completando, a nossa igreja está completando 162 anos de história. E a nossa história, ela começa com a chegada do missionário, o reverendo Ashbel Green Simonton, em nossa pátria. E é interessante nós observarmos que a vinda deste missionário, deste pastor, a presença dele aqui em nosso país é uma presença tão marcante, tão estimulante, que nós comemoramos o aniversário da igreja no dia em que ele desembarca no Rio de Janeiro, na data da sua chegada, e não com a organização da primeira igreja. Então, 12 de agosto de 1859 é o dia em que Simonton desembarca na cidade do Rio de Janeiro com a missão de nos propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero convidá-los nesta noite a observar alguns fatos da vida e do ministério do reverendo Simonton, com o objetivo de olharmos os feitos dele e nós permanecermos firmes na jornada, na continuação desta missão, porque o bastão nos foi passado, e que nós possamos também realizar com a mesma fidelidade, com o mesmo compromisso, a obra evangelística que nos foi confiada. Então, o primeiro aspecto que eu quero observar com os irmãos é a sua vocação missionária. Então, Ashbel Green Simonton e a sua vocação missionária. O Simonton nasceu no estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro de 1833. Ele era o caçula dentre nove irmãos. O seu pai e avô foram médicos com o mesmo nome, William Simonton. Tanto o avô como o pai chamavam-se William Simonton. E a sua mãe, Martha Davis, era filha de pastor presbiteriano, o reverendo James Snowgrass. Né? Nós vamos verificar que seus pais dedicaram-no ao Senhor, ao ministério pastoral desde o seu nascimento, por ocasião do seu batismo, caso isto de fato fosse agrado do Senhor, vocacioná-lo para esta obra, para esse ministério. Essa é a consagração que os seus pais fizeram ali na hora do batismo. Né? E nós vamos entender e verificar que o próprio Simonton vai dizer algo interessante. Ele diz assim no seu diário: nunca me esquecerei, diz ele, né, a impressão em mim causada pela notícia de haverem os meus pais me dedicado ao Senhor. Então, nós vamos verificar que os seus pais o educaram nas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Letras, mandando-o a seguir para os melhores colégios naqueles dias. Então, ele vai iniciar os seus estudos na sua terra natal,
Mas, com a morte do seu pai, no ano de 1846, ou seja, quando Simonton ainda tinha apenas 13 anos de idade, a família, então, vai se mudar para a capital e, em 1852, ele vai se formar no colégio de Nova Jersey, que atualmente é o Princeton College, e por 2 anos ele vai ser professor no estado do Mississippi. Então, ele vai se formar e vai exercer o Ministério da Educação, sendo professor na região do Mississippi. Ele fez a sua pública profissão de fé no dia 6 de maio de 1855, e nesse dia ele fez o seguinte registro no seu diário: hoje, com mais 22 pessoas, fiz pública aliança com Deus, para ser seu no tempo e na eternidade. Essa aliança jamais será quebrada, e como observa o reverendo Emerson, a época do seu exame para a pública profissão de fé, Simonton já demonstra estar praticamente convencido de que Deus lhe chamara para o ministério da palavra. Então, nós vamos verificar que em setembro de 1855, ele vai se matricular no seminário de Princeton, e logo no segundo mês de aula, através de uma mensagem pregada pelo reverendo Charles Hodge, o professor de teologia sistemática do seminário, ele tem a sua vocação missionária estimulada. Então, ele mesmo vai nos contar a respeito desse fato. No seu diário, nós vemos ele dizendo assim: ouvi hoje um sermão muito interessante do Dr. Hodge. Eu nunca havia considerado seriamente a alternativa de trabalhar no estrangeiro. Sempre parti do princípio de que minha esfera de trabalho seria em nosso país, tão vasto, que cresce tanto, pois estou agora convencido de que devo considerar a possibilidade seriamente. E se há tantos que preferem ficar, não será meu dever partir? Então, logo no segundo mês do seminário, essa vocação para o trabalho evangelístico, para o trabalho missionário, e mais especificamente pensando no estrangeiro, vai ser despertado em Simonton. Depois, ele vai escrever, no dia 27 de novembro de 1855, ele vai dizer: finalmente o passo decisivo foi dado. No dia 25 de novembro de 1855, eu mandei minha proposta formal à Junta de Missões Estrangeiras, mencionei o Brasil como campo no qual estaria mais interessado, mas deixei à Junta a decisão final. E ele vai concluir com uma oração, o seu registro a respeito desse chamado missionário. Ele diz assim em sua oração: a ti, ó Deus, confio meus caminhos na certeza de que o Senhor me dirigirá os passos retamente. Então, nós vemos que Deus, de fato, agiu graciosamente na vida de Simonton e agiu graciosamente para conosco, os brasileiros, conduzindo e confirmando este chamado missionário no coração do Simonton, enviando, então, este servo de Deus ao nosso país, nossa terra natal. Então, aos 26 anos de idade, Simonton, após a sua ordenação ministerial, embarca no porto de Baltimore, com destino ao Brasil, no dia 18 de junho de 1859. Então, 18 de junho de 1859 é que ele embarca lá na cidade de Baltimore para vir ao Brasil. Após 65 dias de viagem de navio,
ele vai desembarcar no porto do Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Obviamente que é uma visão bem simples e bem objetiva desta vocação missionária. Eu convido você a ler o Diário de Simonton. Vale a pena, é uma riqueza grandiosa para a sua vida, observar a maneira como ele relata a sua vida e nos traz informações preciosas de uma vida que se consagra a Deus. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, sendo bastante pontual e objetivo, é falar de Simonton e o seu ministério no Brasil. Então, o reverendo Miguel Riso, em um dos seus livros, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: a coragem de certas pessoas às vezes causa calafrios. A coragem de certas pessoas causa calafrios, às vezes causa calafrios. Deixar a Europa e seguir para os Estados Unidos era coisa mais ou menos comum há 100 anos atrás. Mas deixar os Estados Unidos para se estabelecer no Brasil vinha a ser peripécia inédita. Simonton partiu para um destino ignorado, num país distante, de gente estranha e língua desconhecida. Contudo, nós vamos verificar que ele vai partir em obediência ao imperativo do chamado divino. Então, Simonton era alguém que estava muito convicto do seu chamado, da sua vocação para ir ao estrangeiro, vir ao Brasil e anunciar a palavra de Deus. Então, nós vamos verificar que o próprio Simonton, ele vai dizer no seu diário: estou pronto a seguir e sinto mais do que nunca que esta é a estrada do dever. Então, vejam só, irmãos. Simonton foi alguém que desenvolveu uma vida de intimidade com Deus, e isso proporcionou a ele uma consciência muito clara do seu chamado, daquilo que Deus colocar em suas mãos para realizar. E isso é algo que nós também devemos aprender. Nós não estamos frequentando a igreja simplesmente por frequentar a igreja. Nós não estamos juntos porque Deus tem nos chamado e tem dado em nossas mãos algo para que nós realizemos. E nós também precisamos ter esta mesma convicção, essa mesma certeza que Simonton tinha daquilo que Deus chamou para realizar. Então, durante os primeiros meses que ele esteve em nosso país, quando aqui chegou, obviamente que ele vai se limitar a pregar àqueles a quem entendiam a língua inglesa, enquanto ele ia aprender o português. Então, ele vai aprender o português e, ao mesmo tempo, ele vai se dedicar em pregar o evangelho àqueles que falavam inglês. E, por um período de 3 meses, ele vai fazer uma viagem de exploração pelo estado do Rio de Janeiro, pelo estado de São Paulo, para conhecer o campo de atuação. Então, ele vai fazer uma verificação, ele vai fazer uma sondagem à medida que ele ia aprendendo e conhecendo a língua e conhecendo o povo brasileiro, sabendo das nossas dificuldades e das nossas lutas. Então, eu coloquei aqui, obviamente, teria muita coisa para ser dita, mas eu apenas enumerei alguns fatos significativos nesse período do ministério de Simonton aqui no Brasil, para que a gente possa ter consciência do quanto Deus o usou aqui em nosso país. Então, no dia 22 de abril de 1860, ou quase um ano depois, é que ele vai iniciar, então, uma escola dominical na sua casa, com 5 crianças. E ele vai adotar como currículo a Bíblia, o Catecismo da História Sagrada e o livro do John Bunyan, O Progresso do Peregrino. Então, ele começa com 5 crianças, uma classe de escola dominical na sua casa. No dia 24 de julho
de 1860, chegam ao Brasil o reverendo Alexander Blackford, juntamente com a sua esposa Elizabeth, que era irmã do reverendo Simonton, vem para ajudá-lo também a desenvolver o ministério evangelístico em nossa cidade, em nosso país, em nossa pátria. No dia 13 de junho de 1861, ele começa a realizar os cultos às quintas-feiras à noite com 15 pessoas e aos domingos ele conseguia juntar em torno de 30 pessoas. Então, e nós vamos observar que a primeira igreja presbiteriana a ser organizada é a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, e ela vai ser organizada no dia 12 de janeiro de 1862, ou seja, quase 3 anos depois que aqui ele esteve, e inicia-se com 2 profissões de fé. Um comerciante americano chamado Henry Milford e um português chamado Camilo Cardoso, o qual vai se tornar o primeiro diácono da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Em 1862, Simonton, agora, depois de todas dessas atividades, ele vai retornar aos Estados Unidos para visitar a sua mãe, que estava doente, e nessa ocasião ele tem a oportunidade de conhecer a Ellen Murdoch e casar-se com ela, e aí ele vai retornar ao Brasil ele vai retornar ao Brasil casado com Ellen Murdoch, que vai falecer no ano seguinte com o nascimento da sua filha. Então, praticamente, ele fica casado com ela apenas 1 ano. E Deus não permitiu que a sua esposa, a Ellen, continuasse viva, atuando no trabalho missionário realizado por Simon. Então, a gente percebe as dificuldades e as limitações, além das dificuldades da realidade brasileira, com uma série de epidemias que afligiam o Rio de Janeiro naquela ocasião, ainda assim se deparar com a morte da própria esposa. No ano de 1864, no dia 5 de novembro, ele vai organizar o primeiro jornal evangélico da América Latina, a Imprensa Evangélica, e no dia 5 de março de 1865, ele vai organizar a primeira igreja presbiteriana em São Paulo, e também, neste mesmo ano, ele organiza a terceira igreja presbiteriana do Brasil, que é a Igreja Presbiteriana de Brotas. Então, organiza-se a Igreja de Brotas. Também, neste mesmo ano, em 1865, vai ser a organização do primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, que vai ser organizado na cidade de São Paulo. O presbitério de Rio de Janeiro, é uma curiosidade, é organizado em São Paulo com 3 igrejas. Então, a Igreja do Rio de Janeiro, a Igreja de São Paulo e a Igreja de Brotas, e contando com 4 pastores, o reverendo Simonton, o Blackford e um alemão chamado reverendo Schneider. E, naquele mesmo ano, organiza-se o presbitério, também passa-se a ordenação do reverendo José Manuel da Conceição, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, um ex-padre que havia abraçado o evangelho pelo ministério do reverendo Simonton, pelo ministério de Blackford, e ele, então, vai pastorear a igreja de Brotas. O reverendo José Manuel da Conceição é um outro nome extraordinário. Nós temos algumas biografias a respeito do José Manuel da Conceição. Eu recomendo que vocês façam a leitura da biografia do José Manuel da Conceição, porque também é uma história impressionante, e o tempo hoje é nosso curto,
para falarmos também do reverendo José Manuel da Conceição. No ano de 1867, ele vai organizar o seminário no Rio de Janeiro, com 4 alunos: Antônio Pedro de Cerqueira Leite, o Antônio Bandeira Trajano, Modesto Carvalhosa e Miguel Torres. E é já nesse mesmo ano que Simonton vem a falecer. Então, ele chega aqui no Brasil em 1859, e em 1867 Deus interrompe o seu ministério em nosso país. Mas nós vemos aí que, num curtíssimo espaço de tempo, 8 anos, ele realizou muita coisa, foi um tempo intenso de realizações, apesar de todas as tribulações e dificuldades que ele pôde enfrentar no ministério pastoral, nesse ministério evangelístico aqui em nosso país, né? Uma outra biografia que eu recomendo é a biografia do reverendo Miguel Torres, né? O conhecido apóstolo de Caldas. Também é um homem extraordinário, usado por Deus na propagação do protestantismo e do presbiterianismo em solo brasileiro, né? Mas o tempo é muito curto para a gente falar a respeito dele também, né? Então, concluindo, eu quero fazer uma aplicação deste vislumbre, ainda que breve, de Simonton, mas eu quero concluir trazendo algumas coisas importantes. Quando a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 100 anos, ou seja, em 1959, foi publicado um artigo no Brasil Presbiteriano, e nesse artigo eu separei uma frase que diz assim: nos poucos anos do ministério, com referência a Simonton, ele fez um trabalho que só poderemos taxar de milagroso. Lançou ele, em bases tão sólidas, os alicerces da Igreja Presbiteriana do Brasil, que, ao transcorrer o primeiro século de existência da Igreja, ficamos todos maravilhados. E, de fato, olhar o ministério, 8 anos do ministério de Simonton, é um ministério impressionante, né? Nos impressiona tanto quanto Paulo, né? O reverendo Fábio falou de Paulo ali no Mediterrâneo. Em 10 anos do ministério do apóstolo Paulo, ele alcançou praticamente todo mundo conhecido do Império Romano, em 10 anos de ministério, plantando igreja. Tanto é que agora ele quer ir no extremo, pregar o evangelho na Península Ibérica, na região da Espanha, né? Então, são homens impressionantes e extraordinários. Paulo, quando... aqui, antes de falar de Paulo, quando nós lemos a biografia do Simonton, quando nós lemos o diário do Simonton, é possível ver que ele era um homem plenamente convicto do seu ministério, né? Ele tinha plena consciência do que Deus havia chamado a realizar. Era um homem extremamente piedoso e temente a Deus, e um homem comprometido com a igreja e com o reino de Deus. E como nós necessitamos de homens e mulheres que tenham esta mesma pegada, né? Alguém que seja convicto do seu chamado, seja temente a Deus, piedoso e comprometido com o reino, com a igreja, com o evangelho de Cristo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá na carta aos Coríntios, ele diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, com seus 162 anos, é uma igreja triunfante. Deus está conduzindo a sua igreja de forma triunfante. Contudo, Deus nos faz, e nos fez, e nos faz triunfantes com um único objetivo: de manifestar em todo lugar o conhecimento de Cristo. O versículo completo diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Portanto, meus amados irmãos, estamos numa corrida, mas é uma corrida de revezamento. Simonton nos passou o bastão e nós precisamos continuar o legado que nós recebemos deste homem, que era convicto do seu ministério, que era temente a Deus e que era comprometido com o reino de Deus. Nós devemos fazê-lo também em obediência a Deus, com fé, coragem e, acima de tudo, com perseverança. Lutas virão, desafios virão, mas nós devemos perseverar. Lembre-se, irmãos, o trabalho de Simonton não foi em vão. Tanto é que nós recebemos esta herança, recebemos este mesmo evangelho, graças ao ministério que ele realizou lá no passado. E saibam, meus irmãos, que o nosso trabalho e a nossa dedicação também não será em vão. Nós somos uma igreja missionária, com uma vocação missionária, e nós devemos dar continuidade até que Cristo volte, até a consumação dos séculos. Que Deus nos ajude a sermos dedicados, consagrados e perseverantes na realização da obra de Deus, como foi o reverendo Ashbel Green Simonton. Que Deus assim nos abençoe e nos use para a sua honra e para a sua glória. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez agradeço ao reverendo Fábio o honroso convite e o meu desejo que Deus nos abençoe e nos fortaleça para que a gente continue sendo uma igreja triunfante, vitoriosa e comprometida com a obra missionária. Que Deus nos abençoe. Ok, nós vamos neste momento então entoar o hino 284, Obediência. Tá me ouvindo, Paulo? Eu vi. Igual o celular. Você está mudo, Fábio. Acho que voltou. Fala aí agora. Alô, som. Não, não voltou ainda. Ué.